Trabalhos. Na sequência da votação de questão de ordem no recurso extraordinário 353.657, colho o voto da ministra Carmen Lúcia. Senhora presidente, eu quero inicialmente enfatizar e agradecer a participação dos advogados, que muito contribuem para a formação do juízo. Enfatizar também o belíssimo voto do ministro Lewandowski, com o qual, no entanto, eu não vou me pôr de acordo, pedindo vênias para acompanhar o ministro relator no caso. Eu também acho que, neste caso, não houve declaração de inconstitucionalidade, houve mudança jurisprudencial, se é que houve, uma vez que a Fazenda comprova que não teria havido essa revisão total. E, neste caso específico, o contribuinte questionou algo que era presumido como constitucional, que era a atuação do fisco, perdeu em primeira instância, portanto, não se pode falar realmente em afronta ao princípio da segurança jurídica. Ademais, eu acho que a Fazenda tem razão quando afirma que haveria aqui, no caso, quebra do princípio da igualdade com aqueles que, não questionando, pagaram e, portanto, aí sim é que haveria alguma contrariedade ao que está posto como princípios constitucionais, razão pela qual, sem maiores avanços, eu, mais uma vez, pedindo vênia, realmente, ao brilhantíssimo voto do ministro Lewandowski, mas eu vou rejeitar a questão de ordem. Ministro Eros Grau. Senhora presidente, eu tenho um breve voto escrito. Digo o seguinte: o artigo 27 da Lei 9868 estabelece que, ao declarar a inconstitucionalidade de lei, ou do ato normativo, etc., o preceito respeita a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo quando se manifesta em razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, cuida de efeitos de declaração de inconstitucionalidade. Repito, inconstitucionalidade. O preceito visa minimizar eventuais efeitos perniciosos decorrentes da retroatividade dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade. Interpretações que importam em afirmação de constitucionalidade das leis não geram efeitos perniciosos ao operarem retroativamente. Para tanto, deve existir declarações judiciais de constitucionalidade de qualquer porção do ordenamento apenas o confirmam positivamente. Não se modulam afirmações de constitucionalidade de leis ou atos normativos. Toda a gente sabe disso. Pois no caso não houve, em momento nenhum, declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Essa Corte simplesmente afirmou a correção da interpretação conferida ao princípio da não cumulatividade do IPI, adversa à postulada por alguns contribuintes do tributo. Não há nenhum sentido, portanto, em, nesse caso, cogitar-se de modulação de efeitos de declaração ou de interpretação de inconstitucionalidade. Pois é certo. É certo que aqui não há inconstitucionalidade. Mas não é só. Aqui também não cabe cogitarmos de ameaça de qualquer ordem à segurança jurídica. Recebi meu gabinete memorial da Procuradoria da Fazenda Nacional, no qual se demonstra que nenhuma decisão a respeito do tema, a alíquota zero, transitou em julgado. Como se falar desta arte em mudança de jurisprudência que jamais foi fixada? Isso consubstanciaria, com as vênias, destino ao autêntico nonsense. Não se pode alterar o que jamais foi fixado definitivamente por esse tribunal. O argumento de que existiria jurisprudência pacífica, mesmo quando as decisões não tenham transitado em julgado, e nenhuma delas transitou em julgado, é quase ingênuo. O que detém força de verdade legal é a coisa julgada, cuja autoridade, quando reiterada, faz jurisprudência. Não houve, no caso, mudança de jurisprudência desta Corte, visto que essa tal jurisprudência, jamais for estabelecida. Além do mais, é certo que a incorporação ao balanço de efeitos tributários apenas se pode dar quando consumada a coisa julgada. Até então, a pretensão judicial da pessoa jurídica
deverá ser nele registrada em conta de provisão não dedutível. Se não há, em situações como a de que se trata, em que o contribuinte vai a juízo postular benefício ou vantagem tributária, se não há coisa julgada em situações como tais, o contribuinte não pode computar resultados e ou distribuí-los. Dizendo-o na sofisticada linguagem dos economistas, o ambiente institucional que prevalecia quando o agente econômico foi a juízo pleitear o benefício ou vantagem, não a abrangia. Tanto é que foi a juízo o agente econômico pretendendo afirmá-la. Ora, se o resultado desse pleito judicial é adverso ao agente econômico, evidentemente será ele responsável pelos efeitos desse resultado. Não é possível atribuirmos ao Estado, à sociedade, na verdade, essa responsabilidade. Fazê-lo, isso equivaleria a instituirmos o capitalismo sem as incertezas inerentes às decisões da produção e de investimento. O capitalismo sem risco, sem o salto no escuro. Esse tribunal tem sido rigoroso algumas vezes, impiedoso até, com os economicamente frágeis. Recordo o caso das pensões por morte. Tem por inadmissível que não seja na proporção adequada em relação a todos os agentes econômicos. Por fim, nenhuma razão relacionada ao interesse social, menos ainda excepcional interesse social, prospera no sentido de aquinhoarem-se empresas que vieram a juízo afirmando a interpretação que essa Corte entendeu equivocada. Fizeram-no essas empresas por sua conta e risco. É seguramente inusitado. O empresário pretende beneficiar-se por créditos aos quais não faz jus. O judiciário afirma que, efetivamente, o empresário não é titular de direito a esses créditos, mas o autoriza a fazer uso deles até certa data. Um autêntico negócio da China para os contribuintes, ao qual corresponde inimaginável afronta ao interesse social. O último ponto. Em memorial muito bem elaborado, afirma-se que norma jurídica é norma interpretada. Na verdade, não é bem assim. Norma jurídica é texto e não norma interpretada, texto interpretado. Talvez a doutrina finalmente desperte para a distinção que há entre a dimensão legislativa e a dimensão normativa do direito. Doutrina que tem se limitado a reproduzir em matéria de interpretação do direito e da Constituição o que de melhor foi produzido no século XIX. De toda sorte, cabe aqui, qual uma luva, uma observação de Carlos Alberto Direito. Sempre que aparece uma nova doutrina, logo se multiplicam os seus extremos. O argumento de que a norma, e não a lei, não poderia retroagir, ignora, qual anota Paulo Grossi, que são duas as forças que, em direções opostas, percorrem o direito, uma tendente à rigidez, outra à elasticidade. E duas são as exigências fundamentais que deles se manifestam. A da certeza e liberdade individual garantidas pelo sistema, pela lei no sistema do direito burguês, e a da sua contínua adequação ao dever social, garantida pela interpretação. A lei, em princípio, retroage, sim. Isso apenas não ocorre quando de sua retroação advier prejuízo a direito adquirido, a ato jurídico perfeito ou a coisa julgada. A norma, essa se aplica, tal como produzida pelo intérprete autêntico, ela se aplica ao caso. De modo que a menção a uma irretroatividade da norma é verdadeiramente incompreensível. Eu acompanho o relator. Acompanha o ministro Ricardo Lewandowski? Não. O ministro Marco Aurélio. O relator é o ministro Marco Aurélio. É o ministro Marco Aurélio, sim. A questão de ordem que foi suscitada pelo ministro Lewandowski. Senhor presidente, Vossa Excelência me permite uma brevíssima intervenção? Pois não. Só o melhor juízo, eu tenho aqui os prints aqui do Supremo Tribunal Federal, o leading case, que é aquele relatado pelo eminente ministro Nelson Jobim, que é justamente o 212.484, transitou em julgado. Aqui eu tenho outros prints, matéria também análoga. Em vários casos houve trânsito em julgado, por exemplo, no agravo do instrumento 531, 274, recurso extraordinário 217, 358, agravo do instrumento 252, 801,
recurso ordinário 219.020 e, finalmente, recurso 219.318. Sobretudo, o leading case ao qual me referi transitou em julgado, e tenho aqui, então, enfim... Ministro Lewandowski. Pois não. Me perdoe, eu me vali... Não, pois não. Só eu me vali do que eu li no memorial. Essa afirmação reiterada. Então, a Procuradoria da Fazenda, ou seja lá quem for, o AGU deve ter mentido. Não, está aqui, ó. Então, o print talvez... Não, eu li lá isso. Senhor ministro relator me permitir, eu faço esclarecimento. O RE 212484, ministro Lewandowski, diz respeito aos insumos isentos. É provável que... Sim, mas o RE 353657 e 370.682 tratam de alíquota zero e INT. Os insumos isentos, nós nunca discutimos que em relação aos insumos isentos havia sim uma jurisprudência, mas alíquota zero e INT não há nenhum caso transitado em julgado. Mas um deles há, efetivamente. Não, o texto aqui do nosso ministro Jorge Huguin fala sobre o julgamento da decisão da Corte da Quarta Região, que autorizou o contribuinte do IPI a acreditar-se do valor de tributo incidente sobre insumos adquiridos sob o regime de isenção. E a ordem de 1998. Essa era uma outra... Isenção... o meu gabinete está dizendo, esse caso não tem nada a ver com a alíquota zero. Tem, a alíquota zero. Isso apenas inspirou certos que tem muito. Ministro Joaquim Barbosa, acolho o voto de Vossa Excelência. Senhora Presidente, a questão começou a ser apreciada pela Corte em 18 de dezembro de 2002, por ocasião do julgamento de 3 recursos extraordinários, já mencionados aqui. O primeiro acordo a ser publicado foi o do RE 350.446. Nenhum dos acordos dos casos líder transitou em julgado, já que pendia julgamento de embargo de declaração. Contudo, cerca de 3 meses após a sessão de julgamento do caso líder, ou seja, do RE 350.446, e mesmo antes da publicação do respectivo acórdão, a primeira turma decidiu, em sessão de 25 de fevereiro de 2003, reexaminar a matéria no plenário, como se lê no despacho publicado. De qualquer maneira, entre a publicação do leading case apontado como fundamento da projeção de segurança jurídica e a publicação da ata da sessão em que a tendência de reversão do entendimento da Corte se confirmou, transcorreu 1 ano e 8 meses. Com base no julgamento do leading case, a Corte já proferiu aproximadamente 60 decisões sobre a matéria. Mas, entre mentes, as autoridades fiscais sempre se opuseram ao reconhecimento do pretenso direito ao aproveitamento de créditos em operações de aquisição tributadas por alíquota zero. O entendimento fiscal era notório, eis que amplamente divulgado nos meios técnicos. Por exemplo, há um parecer da Procuradoria da Fazenda, de número 406, que foi largamente difundido pela imprensa especializada na matéria. Ademais, registra-se que a Fazenda interpôs recurso de todas as decisões proferidas pela Corte com base nesse leading case. O quadro exposto é definido, em resumo, pela possibilidade de a reversão da jurisprudência ter se fixado e de ter sido confirmada em pouco tempo. Ademais, o quadro também era marcado pela falta de estabilização do precedente, já que, seja através do trânsito em julgado ou de uma resolução do Senado ou de súmula vinculante. Diante do exposto, eu considero inadequada a modulação temporal dos efeitos da decisão, que reconheceu a constitucionalidade da vedação ao crédito pretensamente oriundo das operações de aquisição dos bens tributados com o IPI à razão de alíquota zero. Considero inadequado afirmar que o leading case apontado pudesse condicionar os parâmetros econômicos das operações anteriores à publicação do acórdão. Também é improvável que o leading case preservasse a mesma força após a ampla divulgação da sessão de julgamento em que a Corte, pela manifestação de 6 dos seus integrantes, indicou claramente a tendência de modificação de seu posicionamento sobre a matéria. Logo, no melhor dos cenários, somente seria plausível afirmar que a orientação
do leading case projetou-se tão somente as operações que foram realizadas entre a publicação do respectivo acórdão e a publicação da ata da sessão em que se firmou a tendência de mudança no entendimento da Corte. Por outro lado, não tenho como adequado considerar que o marco individual e concreto para o reconhecimento da frustração de expectativa do contribuinte, dada a reversão da jurisprudência da Corte, seja fixado em função de cada aproveitamento extemporâneo do suposto crédito. Nessa situação, o contribuinte registra os alegados créditos em momento posterior ao período regular em que deveriam ser registradas as operações de aquisição tributadas à alíquota zero. Em outras palavras, a circunstância de um determinado contribuinte ter aproveitado, no período compreendido entre a publicação do acórdão, do caso líder, e a publicação da ata da sessão, em que se firmou a tendência de mudança, créditos relativos a períodos anteriores, não é suficiente para que se cogite de risco à segurança jurídica. No modelo de apuração do IPI, o fato que dá ensejo à formação do crédito é a operação de aquisição de bem ou serviço tido por relevante ao processo industrial, pois a Constituição expressamente determina o cômputo da carga tributária devida nas operações anteriores àquela que se está a atribuir para fins de vedação à cumulatividade. O respectivo registro das operações e dos créditos é tão somente um dever instrumental destinado à formalização de tais fatos. Ademais, conquanto seja firme e necessária a tradição da Corte de honrar seus precedentes e a orientação deles projetada, é certo que não há vedação legal à modificação de entendimento jurisprudencial. O Supremo Tribunal Federal não viola a autoridade de seus precedentes, quando muito, ajusta e evolui em sua compreensão sobre a matéria discutida. Assim, respeitados os limites do sistema, as autoridades fiscais tinham plena legitimidade para buscar a mudança de orientação da Corte. A Constituição Federal traz alguns mecanismos de estabilização de expectativas, que são o trânsito em julgado, para o caso específico, a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade em controle concentrado, a adoção de resolução pelo Senado Federal, a súmula de entendimento com eficácia geral e vinculante e, eventualmente, a prescrição e a decadência. Mas somente com o implemento de um desses mecanismos é que a expectativa contrafática do fisco não poderia mais ser renovada com vigor. Nenhuma dessas formas de estabilização de expectativas atingiu a questão em debate. Pelo contrário, a possibilidade de novo exame da matéria foi manifestada 3 meses após o julgamento do leading case, do RE 350-446, e a tendência de reversão se cristalizou cerca de 1 ano e 8 meses após a publicação do respectivo acordo. Portanto, pode-se dizer que era previsível que os contribuintes que agissem contrariamente à orientação fazendária seriam autuados em eventual fiscalização. Para que os sujeitos passivos obtivessem a necessária estabilidade conferida pelo trânsito em julgado, era imprescindível que se buscasse a tutela jurisdicional de eventual direito ao crédito. A certeza de glosa dos créditos em questão, a ausência de eficácia geral e vinculante do precedente tido como leading case, a possibilidade de modificação do entendimento da Corte quanto ao tema e o pouco tempo de prevalência inconteste da orientação projetavam um quadro de expectativa incompleto, claramente não definitivo em âmbito geral, embora aparentemente favorável. Diante desse quadro, os contribuintes que tivessem optado pelo registro dos créditos sem o amparo de decisão transitada em julgado, teriam como expectativa razoável a tendência de aplicação da orientação posta no precedente. Tal tendência poderia não se confirmar por diversas razões, dentre elas a mudança da orientação durante o transcurso das fases administrativa e judicial de cobrança do débito. Situação semelhante se dá nos casos em que sequer houve o ajuizamento da devida ação, ainda que para fixação de outros pontos controversos.
Lembro, nesse contexto, que o caráter transitório e precário de decisão liminar em matéria tributária foi, inclusive, objeto de normatização pelo Conselho Federal de Contabilidade e pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, o IBRACON, com a adoção da norma técnica número 19. Tais normas estabelecem severas regras ao registro e contabilização de créditos tributários, cuja validade se encontra submetida ao crivo jurisdicional. E mais, senhora presidente, o que se constata nesse caso, e já frisado aqui, é que o Supremo Tribunal Federal não declarou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Pelo contrário, afirmou a constitucionalidade da vedação ao reconhecimento de créditos que não estão expressamente previstos na Constituição ou em lei. Ora, a função do artigo 27 da ALADIN é preservar a eficácia de relações jurídicas formadas durante o período marcado pela presunção de constitucionalidade de norma jurídica. No caso em exame, não havia presunção de constitucionalidade para o direito ao creditamento, dado que a expressão constitucional que definia o mecanismo de compensação era clara em afirmar que seria compensado o que fosse cobrado nas operações anteriores. Considero, pois, inapropriada a modulação dos efeitos da decisão para este caso e aproveito para tecer algumas considerações laterais sobre a problemática do artigo 27. Como se sabe, é tradição nos sistemas jurídicos da common law o entendimento de que as decisões das cortes superiores, em decorrência do efeito vinculante emanado do princípio do stare decisis, têm efeito retroativo e vinculante e se aplicam a todos os casos e situações idênticas. É célebre a esse propósito a conhecida frase do juiz Oliver Wendell Holmes, segundo a qual a regra da retroatividade das decisões judiciais carrega o peso de uma tradição de pelo menos 1000 anos no mencionado sistema da common law. Pois bem, como se sabe, essa tradição foi abruptamente interrompida no direito dos Estados Unidos em 1965, no auge da chamada Corte Warren, quando a Corte Suprema, julgando petição de habeas corpus, no caso Linkletter versus Walker, e que se tratava da chamada Exclusionary Rule, ou conhecido Fruit of the Poisonous Tree, introduziu no direito daquele país a extraordinária possibilidade de se conferir modulação dos efeitos das decisões finais da Corte, dando-lhes efeito meramente prospectivos. Tal ruptura teve como objetivo primordial a mitigação dos efeitos sabidamente desestabilizadores que uma decisão de reversão de precedentes tem em matéria penal, especialmente no domínio que a Corte expressamente qualificou, então, como, aspas, administração do sistema de justiça penal. Revolucionário em mais de um aspecto, inclusive no concernente à quebra da já mencionada tradição de 1000 anos, o precedente do caso Linkletter versus Walker durou apenas 22 anos. Isto porque, em meados dos anos 80, mais precisamente em 1987, a Corte Suprema voltou atrás e voltou a honrar as suas tradições de retroatividade plena das decisões proferidas no controle de constitucionalidade. Há uma vasta bibliografia sobre essa matéria. O caso líder, em que essa foi restaurada a tradicional jurisprudência, é o caso Griffith versus Kentucky. Mas o que é interessante assinalar em todas essas peripécias jurisprudenciais americanas são os argumentos que levaram ao abandono do precedente da prospectividade. Deixando de lado o argumento atinente ao papel e aos limites da atuação da Corte americana, informada por forte carga ideológica, como todos sabemos, pode-se dizer que decisiva nessa guinada foram as preocupações da Corte com a quebra do princípio da igualdade. Daí as frases duras que encontramos nos acórdãos que antecederam e nos que sucederam a derrubada do precedente Linkletter.
Linkletter. Frases tais como as que condenam a aplicação seletiva de novos princípios constitucionais, que feriria o princípio da igualdade, segundo a qual todos aqueles que se encontram em situação idêntica devem receber tratamento idêntico. Ou a que rechaça a tese da súbita ruptura como pretexto para se conferir efeito prospectivo às decisões judiciais. Eu colho em Keith Rosen uma dessas frases que constaram do ácido debate que conduziu ao retorno à jurisprudência tradicional. Aspas. A natureza do controle judicial não permite a um tribunal ocupar a prerrogativa legislativa de fazer regras de direito retroativas ou prospectivas a seu arbítrio. Outra frase. A aplicação seletiva das novas regras viola o princípio de tratar partes semelhantes da mesma forma. Algo que o ministro Marco Aurélio disse com outras palavras no seu voto. Assinalo que o retorno da regra da retroatividade na jurisprudência norte-americana se deu também em matéria civil, em caso de 1993, Harper versus Virginia. Por coincidência, na maioria esmagadora dos casos, em matéria tributária, como se decide neste caso hoje. Daí o alerta que eu faço a essa corte quanto aos desafios que a matéria comporta, no sentido da aplicação seletiva, não é? Que desafia, sem dúvida, o princípio da igualdade. Acompanho o eminente relator. Ministro Carlos Brito, como vota? Pois não. É que, depois da decisão do plenário, e na linha da tradição do plenário, de que a decisão do plenário, independentemente de publicação, já produz os efeitos, o próprio tribunal achou que estava vinculado pela decisão do plenário e produziu mais de 60 decisões monocráticas rejeitando recursos extraordinários. Penso que é importante. Agradeço o esclarecimento de fato, Vossa Excelência. Ministro Carlos Brito. Senhora Presidente, como fez a ministra Carmen Lúcia, eu, de partida, teço meus elogios mais sinceros ao professor Luiz Roberto Barroso, que sempre que ocupa esta tribuna, nos premia com oratória à altura do excelente conceito de que desfruta o eminente constitucionalista no plano intelectual. Como também faço questão de homenagear a procuradora Luciana Moreira Gomes, que fez uma sustentação oral simplesmente primorosa, na linha também do excelente memorial que nos chegou às mãos. Ainda nesse ímpeto elogioso, elogiativo, não posso deixar de falar bem e muito bem do voto do ministro Lewandowski, que agitou magnificamente a tese da dualidade temática, da anulação ou da anulabilidade dos atos do poder público, quando submetidos ao crivo jurisdicional de controle de constitucionalidade. A anulação a implicar uma decisão jurisdicional de efeito declaratório apenas, e a anulabilidade, de sua parte, a exigir uma decisão que Sua Excelência chamou apropriadamente de constitutivo negativa. Entretanto, o ministro Lewandowski, reconhecendo que a tese de Vossa Excelência é muito boa, eu peço vênia para dizer que o caso não é muito bom. Seria uma tese excelente para um caso típico de consolidada jurisprudência, de cristalizada jurisprudência, naquele sentido de múltiplas decisões convergentes, uniformes, não é, no mesmo sentido. A doutora Luciana evidenciou que há precedentes, porém todos eles desafiados ou adversados por recursos impeditivos do respectivo trânsito em julgado.
também me remeto, como fizeram outros ministros que me precederam, e certamente com mais propriedade, com mais consistência, me remeto para o artigo 27 da Lei 9868, que positivou entre nós a tese da anulabilidade e não da anulação. E fez bem, porque há situações que efetivamente são de patente exigência de segurança jurídica. E nos termos mesmo do artigo 27, está dito que a modulação de efeito se dará quando se declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista exatamente razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Eu até tenderia a interpretar esse artigo 27 da seguinte forma: tendo em vista razões de segurança jurídica de excepcional interesse social. Eu caso os dois elementos, de maneira a caracterizar um estado de verdadeira ordem pública, a repercutir, portanto, de modo cabal em toda a sociedade brasileira, na contextura de toda a sociedade brasileira. E assim fizemos com todos os precedentes aqui invocados. Por exemplo, no caso Mira Estrela, cuidando da fixação do número de vereadores, no caso da progressão de regime penitenciário, criação de municípios, competência da Justiça do Trabalho, naquele caso emblemático de ação de indenização por danos morais resultantes de acidente do trabalho. Para aplicarmos o artigo 27 enquanto modelo ou paradigma a processos de índole subjetiva, é preciso que se observe o pressuposto mesmo do artigo 27, declaração de inconstitucionalidade. E aqui não houve isso, o ministro Marco Aurélio bem lembrou, houve uma declaração de constitucionalidade de um proceder ou de um modo pelo qual a Fazenda Pública Federal interpretava o princípio da não cumulatividade. E é compreensível que a prospectividade ou a modulação de efeitos para o futuro pressuponha um julgamento pela inconstitucionalidade da lei ou ato normativo. Estou falando agora de processo objetivo, porque nesses processos o Supremo Tribunal Federal procede a uma retirada do ato declarado inconstitucional, ou uma retirada heterodoxa, ou seja, o ato entra no ordenamento por um modo legislativo de entrar, e sai do ordenamento por um modo judicial. Não houve revogação, não houve derrogação, o judiciário é que deixou de emprestar eficácia ou validade, mais exatamente, a um ato produzido, no caso da lei, pelo Poder Legislativo típico. De maneira, senhora presidente, sem mais delongas, que eu entendo que não houve mudança de jurisprudência, o pressuposto da declaração de inconstitucionalidade que fala o artigo 27 não está presente. O ministro Marco Aurélio também lembrou que a reconhecer ultraatividade ou ultraoperatividade eficacial a nossa decisão, projetando no tempo o seu efeito ou protraindo o seu efeito, implicaria fazer do Supremo um legislador positivo, muito mais do que negativo. Eu peço vênia para também subscrever a tese da não prospectividade e, portanto, nego ultraatividade eficacial à nossa decisão. É como voto. Ministro César Peluri. Senhor presidente, eu votei pelo não provimento do recurso. Mas, a despeito das primorosas tentações orais, até gostaria muito que
ambas as partes representadas pelos ilustres advogados pudessem sair vencedoras, no caso, o que não é possível, a mim parece que realmente não se aplica aqui o disposto do artigo 27 da Lei 9868, mas, sem me comprometer com a possibilidade teórica de o tribunal estabelecer restrição de caráter temporal à eficácia de certas decisões, sobretudo em processos de caráter subjetivo, desde logo me deixa perplexa a singularidade do caso. É que temos aqui, pelo menos nos 2 recursos, 2 mandados de segurança. As partes vêm a juízo, pedem segurança, o tribunal nega a segurança. E agora se pretende que o tribunal lhe dê segurança. O tribunal reconhece a constitucionalidade da lei e agora se pede que o tribunal deixe de aplicar a Constituição. Mas vou examinar as características do caso. O regulamento do IPI, o decreto 4.544, dispõe que a aquisição de produtos sujeitos à alíquota zero não dará direito a crédito. Artigo 164, combinado com o artigo 368 seguintes. Segundo, a Secretaria da Receita Federal interpretava tal dispositivo de forma literal e desconsiderava sistematicamente todo e qualquer crédito efetuado pelo contribuinte sem decisão judicial. Terceiro, os contribuintes que procederam ao crédito do IPI relativo à aquisição de produtos isentos fizeram-no em 2 situações. 1, amparado por decisão judicial. 2, ao arrepio da legislação de regência sem decisão judicial. Na primeira hipótese, enquanto não transitada em julgada a decisão, o direito ao crédito não era definitivo. Na segunda, o contribuinte ficava sujeito à atuação pela Secretaria da Receita durante o prazo decadencial, porque sua situação estava em desacordo com a legislação incidente. Nesse contexto, indaga-se, a ofensa ao princípio da segurança jurídica ou excepcional interesse social que justifique restrição da eficácia da decisão apenas aos fatos futuros? Data vênia, tenho que não. E partindo da hipótese, para efeito de argumentação, que tenha havido mudança da jurisprudência, eu diria que tal mudança, neste caso, embora pudesse frustrar expectativas, não causaria instabilidade nem insulto ao postulado da confiança e segurança das relações econômicas, sociais ou jurídicas, porque sua eficácia não é vinculante nem erga omnes, e a legislação infraconstitucional determinava comportamento contrário, isto é, não apropriação do crédito, essa sim, com eficácia erga omnes e força vinculante para as autoridades, conforme determina o 142 do Código Tributário Nacional. Conforme observado por Cândido Rangel Dinamarco, no parecer apresentado, o Estado juiz exerce com diferentes graus de intensidade a sua genérica capacidade de produzir os resultados pretendidos, que é o poder em seu sentido mais amplo e menos preciso. De intensidade menor é a mera influência que se resume, como disse, a uma forma mais branda e mais ampla de poder. O grau máximo está no poder em sentido estrito, que é a capacidade de decidir imperativamente e impor decisões. No exercício da jurisdição em si mesma, todo juiz exerce tipicamente o poder em relação às partes do processo e objeto deste. E ele o exerce, como é inerente ao próprio conceito de poder estatal, decidindo imperativamente, impondo decisões sempre que for necessário. Mas, fora do âmbito estrito das partes de um processo, o que os tribunais decidem dilui-se em mera influência capaz de motivar ou mesmo conduzir novas decisões por outros juízes do tribunal, mas nada além de mera influência. Digo, os jurisdicionados não poderiam, exponte sua, aplicar diretamente o precedente, ou os precedentes, porque contrários à legislação infraconstitucional.
somente com o amparo em decisão judicial poderiam apropriar o crédito do IPI relativo à aquisição de produtos isentos alíquota zero. Daí distingo duas situações: a dos contribuintes que se apropriaram do crédito à vista de decisão judicial não transitada em julgado e daqueles que o fizeram sem tal amparo. Para estes últimos não há escogitar insegurança, imprevisibilidade nem violação da confiança jurídica, porque sujeitos desde o ato praticado contra a legem à constituição do respectivo crédito pela autoridade fiscal. Não se pode descobrir dúvida razoável na interpretação do dispositivo infraconstitucional que negava direito ao crédito. E se for inconstitucional, somente o judiciário poderia proclamá-lo sob pena de ruptura da segurança jurídica e estabilidade do ordenamento. Alega requerente que a mudança do entendimento do Supremo, admitida por suposição no curso de outros processos sobre o mesmo tema, acarretaria fortíssimo impacto para a esfera de direito de todo aquele universo empresarial, que ao longo de anos pautou seus negócios segundo a linha de decisões que durante todo esse tempo veio sendo adotada. Não me convence o argumento da Tavênia, pois a empresa somente teria direito ao crédito em definitivo após o trânsito em julgado da decisão que lhe o reconhecesse. Se apropriou do crédito no curso do processo, e custa crer que o tenham feito, porque, de regra, empresas de porte razoável, com alguma orientação jurídica, provisiona esse crédito e acompanha as ações judiciais mensalmente. Agiu por conta e risco, suposto influenciado pela jurisprudência anterior, mas ciente de que seu hipotético direito só estaria garantido após o trânsito em julgado da decisão. O caso em concreto é, em tudo e por tudo, diverso aquele julgado no 197 e 917, em que fora restringida a eficácia de decisão de inconstitucionalidade. Em primeiro lugar, porque a lei orgânica do município de Ministro fixava o número de vereadores em número desproporcional ao artigo 29, 4 da Constituição. As eleições foram realizadas e os vereadores foram eleitos com base e fundamento na lei orgânica do município. Declarada inconstitucional, todos os atos praticados com fundamento em tal dispositivo perderiam seu fundamento de validade, inclusive os atos legislativos promulgados por aqueles vereadores, publicados, cumpridos e executados. A anulação de todos esses atos acarretaria transtornos irreversíveis e, aqui sim, desestabilidade em todas as relações jurídicas nele baseadas até então legítimas. Essa curta comparação demonstra a ausência de colisão de valores neste caso, porque os atos praticados, apropriação, transferência ou utilização do crédito relativo a aquisições sujeitas a alíquota zero, o foram em desconformidade com a norma tida por inconstitucional, sem apoio em decisão judicial definitiva. Os contribuintes, dizem, organizaram seus negócios e sua própria estrutura financeira, contando com esse direito. Suas projeções de equilíbrio patrimonial aprovaram-se da previsão da incorporação daqueles créditos em seu patrimônio. Elaboraram balanço, divulgaram, captaram recursos no mercado de capitais, atraindo investidores nacionais e estrangeiros, com base em lançamentos contábeis, projeções e simulações, onde está presente tal previsão. Mas tudo isso sem amparo em decisão judicial transitada em julgado. Não desconheço a capacidade retórica, que o Rajado Namarco chama de influência, da jurisprudência dos tribunais superiores sobre as demais instâncias. Mas, no caso, perante aberto conflito entre a jurisprudência revelada no controle difuso e a legislação infraconstitucional, não encontro ofensa à segurança jurídica. É óbvio que reversão ou exigência de tais valores pelo fisco trará reflexos econômicos, sociais e jurídicos. Como, porém, o fundamento de validade do ato anulado, crédito, era provisório, porque a decisão não havia transitado em julgado, a reversão à existência não constitui de forma alguma consequência inesperada. Mas, e aqui eu abro uma pequena distinção, a mim me parece que a recorrida, no caso do 370-682, tem razão quanto à extensão da retroatividade da eficácia decisória. Como se colhe ao voto do ministro Gilmar Mendes, o fundamento para a suposta mudança de entendimento
foi a edição da Lei 9.779 de 99, que garantiu ao vendedor de produtos isentos, isentos não tributados ou sujeito a alíquota zero, o direito à manutenção e à transferência do crédito relativo às entradas tributadas. Nesse sentido, o efeito da decisão, a meu ver, deveria alcançar apenas o início da vigência da lei, ou seja, 20 de janeiro de 1999. Razão por que, senhor presidente, pedindo vênia dos votos discrepantes, eu nego o pedido de aplicação prospectiva à decisão, mas reconheço como limite temporal de retroatividade o dia 20 de janeiro de 99, data de início de vigência da Lei 9.779. É como voto. Vossa Excelência me permite apenas 2 esclarecimentos. Em um dos processos, realmente nós temos mandado de segurança. No processo que eu disse que haveria utilidade no pedido, nós temos uma ação declaratória do direito ao crédito. Isso era limitado a 98, pelo que entendido. Exato, 96 a 98. Anterior à lei. Portanto, foi impetrado, imagina-se, né, até 120 dias antes. Sim, de qualquer maneira, anterior à lei. Após o ato do fisco. Agora, o problema da lei mencionada por Vossa Excelência, ela trata de uma situação diversa. Por que de uma situação diversa? Porque ela disciplina a entrada do insumo com tributação e a saída final na venda, né, o produto isento. Aí veio e admitiu o crédito, não é situação concreta, porque aqui nós estamos a versar realmente... Não, mas eu estou fazendo uma declaração de caráter genérico para o efeito da incidência dessa lei. Pura e simplesmente. Está bem em casos outros. Em casos outros. Aí não há a menor dúvida. Como nós temos, por exemplo, em relação ao ICMS, por força da Constituição, quanto à não incidência, né, veio a lei e dispôs. Em relação a esse caso 98, não tem. Nós comungamos. De acordo. Ministro Gilmar Mendes, como vota Vossa Senhor Excelência? Presidente, também eu registro as magníficas sustentações aqui realizadas pelo professor Luiz Roberto Barroso e pela procuradora doutora Luciana, e também registro os belíssimos votos proferidos pelo ministro Marco Aurélio e pelo ministro Lewandowski. Desde já eu gostaria de ressaltar que comungo das preocupações doutrinárias manifestadas pelo ministro Lewandowski, especialmente quanto à questão da prospectividade. E aí não se trata de aplicação do artigo 27, como Sua Excelência deixou bem claro, mas como, e o Tribunal tem dado mostras em larguíssima jurisprudência, como caso de eventual revisão de interpretação constitucional ou, eventualmente, de revisão de interpretação de caráter legal. É claro, Sua Excelência valeu-se do argumento do artigo 27, também os requerentes da questão de ordem o fizeram, porque se trata até de um arrimo hoje autoevidente, uma vez que vem sendo aceito e praticado pelo tribunal, mas Sua Excelência, na verdade, deixou isso bem claro, se tratava de uma interpretação, e neste sentido o tribunal tem acolhido essa orientação. Citou-se aqui o precedente, a proposta, inclusive, o precedente, na verdade, lavrado com a alteração da súmula 394. Ministro Gilmar, tanto que não precisamos votar o que seria preliminar de admissibilidade da aplicação do 27 no processo subjetivo. Até porque, se estivermos a discutir matérias à luz, eventualmente, do artigo 102.3, a linha A, hipótese, portanto, de lesão, ofensa à Constituição, certamente pode-se colocar essa hipótese, né, em que nós, na verdade, vamos estar diante de situação tal que recomenda uma nova interpretação, e me parece que isto é mérito do voto de Sua Excelência. Eu só vou fazer 2 notas. Eu tenho registrado que quando se trata de mudar uma orientação fixada, o tribunal deve fazê-lo
em uma crítica fundada do entendimento anterior. Foi até uma posição que assumi naquele caso, embora eu fosse favorável à orientação, foi no RE 165.438, o caso da anistia, em que o tribunal inicialmente exigia aqueles requisitos quanto aos critérios de promoções, posteriormente passou-se a entender que eles seriam dispensáveis, até pelo caráter benevolente e o espírito que marca o próprio processo de anistia, entendemos que deveríamos superar, mas eu fiz questão de, portanto, demarcar essa situação. E naquela ocasião, então, eu me vali de lições que, acredito, continuam atuais, do grande mestre Larenz sobre esse tema. Ele fala, então, da alteração da situação normativa, que pode conduzir à modificação, restrição ou extensão do significado da norma até aqui prevalecente. De par com a alteração da situação normativa, existem fatos tais como, sobretudo, modificações na estrutura da ordem jurídica global, uma nítida tendência da legislação mais recente, um novo entendimento da ratio legis ou dos critérios teleológicos objetivos, bem como a necessidade de adequação do direito pré-constitucional aos princípios constitucionais que podem provocar uma alteração de interpretação. Disso falamos nós já. Os tribunais podem abandonar a sua interpretação anterior porque se convenceram que era incorreta, que assentava em falsas suposições ou em conclusões não suficientemente seguras. Mas ao tomar em consideração o fator temporal, pode também resultar que uma interpretação que antes era correta, agora não o seja. E tem uma passagem, então, lapidar. Diz ele, o preciso momento em que deixou de ser correta é impossível de determinar. Isto assenta em que as alterações subjacentes se efetuam, na maior parte das vezes, de modo contínuo e não de repente. Durante um tempo intermédio, podem ser plausíveis ambas as coisas. A manutenção de uma interpretação constante e a passagem de uma interpretação modificada adequada ao tempo. É também possível que uma interpretação que aparecia originariamente como conforme a Constituição deixe de o ser na sequência de uma modificação das relações determinantes. Então é de se escolher a interpretação no quadro das possíveis, segundo os outros critérios de interpretação, que seja agora única conforme a Constituição. E, para isto, eu gostaria de lembrar a genialidade, realmente é essa expressão, acredito, da súmula 400 deste tribunal, que exatamente ao dizer da razoabilidade da interpretação, sinaliza, inclusive, solução para esse tipo de situação. Mesmo assim, apenas quanto à legislação ordinária, jamais quanto à Constituição. Mas eu diria, porque foi aplicado em relação a... Hoje, em tempos de repercussão geral em recurso extraordinário, que por definição é só constitucional... Foi aplicada, claro, em relação à legislação, mas nós mesmo creio que aplicamos, no caso da progressão de regime, aplicamos, não a súmula, mas o critério, né? Aplicamos exatamente em relação a esse tema, permitindo que fizéssemos aquela transição da situação de constitucionalidade da lei para a situação de inconstitucionalidade. Vossa Excelência foi o autor inicial, inclusive, do voto vencido e depois da posição que veio a liderar. Então, eu passo em revista essas reflexões e digo o seguinte agora, com base nas reflexões de Peter Hebeli, e, obviamente, para já não ser censurado pelo ministro Eros, posição de Miguel Reale, do próprio professor Barroso, do próprio ministro Eros, né? Segundo a qual, diz Hebeli, não existe norma jurídica senão norma jurídica interpretada, ressaltando-se que interpretar um ato normativo nada mais é, diz Hebeli, do que colocá-lo no tempo ou integrá-lo na realidade pública. Por isso, Hebeli introduz o conceito, que é notável, ao meu ver, de pós-compreensão, entendido como conjunto de fatores temporalmente condicionados, com base nos quais se compreende supervenientemente uma dada norma. Quer dizer, partindo da pré-compreensão, diz ele, consumado o processo, nós temos a pós-compreensão.
E diz ele então, a pós-compreensão nada mais seria do que a pré-compreensão do futuro. Isto é, o elemento dialético correspondente da ideia de pré-compreensão. É isso que permite a Hebel afirmar que, em sentido amplo, toda lei interpretada, não apenas as chamadas leis temporárias, e por isso a aplicação, inclusive a interpretação constitucional, é uma lei com duração temporal limitada. Em outras palavras, o texto confrontado com novas experiências transforma-se necessariamente em um outro. E por isso também, Hebel entende que pode dispensar o conceito de mutação constitucional, porque num processo aberto, a própria interpretação constitucional levaria a essa contínua mutação. Entendo, portanto, que legítimas as premissas teóricas aqui suscitadas no voto do eminente ministro Lewandowski, que, como já se demonstrou, não cuidou de aplicar o artigo 27, mas cuidou de aplicar, entendendo ele que existia, sim, uma mudança de entendimento, entendeu ele apenas de aplicar a prospectividade em nome da segurança jurídica. Peço, venho, porém, a Sua Excelência, para dizer que também eu, tal como já foi apontado pelos demais colegas a partir do voto do ministro Marco Aurélio, não vislumbro, no caso, a adequação devida para a aplicação desse entendimento, inclusive a partir daquilo que foi também destacado da tribuna pela eminente procuradora, ao dizer que a publicação do acórdão desse chamado leading case se deu no dia 6/6/2003, e em 25/2/2003, a primeira turma já propunha a rediscussão da matéria no âmbito do plenário, e a matéria já constava da pauta do plenário em 19/3/2003, e o julgamento se iniciou antes mesmo da publicação do acórdão, em 9/4/2003. Tivéssemos nós uma situação consolidada, ainda que de mera interpretação constitucional se cuidasse, não teria nenhuma dúvida de subscrever integralmente os fundamentos aqui expendidos por Sua Excelência. Mas peço vênia, louvando o magnífico voto proferido, para me filiar na divergência, ressaltando, senhora presidente, que tivemos hoje uma tarde memorável, pelos votos que lideraram a controvérsia e pelas sustentações aqui feitas da tribuna. É verdade, uma tarde de Corte Suprema. Ministro Celso de Mello, como vota Vossa Excelência? Senhora presidente, eu registro também a qualificada sustentação oral proferida da tribuna desta Corte pelo eminente professor Luiz Roberto Barroso e pela ilustre procuradora da Fazenda Nacional, doutora Luciana Moreira Gomes. E cabe ressaltar ainda, por necessário e justo, os votos primorosos tão brilhantemente expostos nessa sessão pelo eminente ministro Lewandowski, que suscitou a questão de ordem, e pelo eminente ministro Marco Aurélio, relator das causas em exame, e acentuando ainda o brilho com que os outros eminentes ministros proferiram e emitiram os seus pronunciamentos nessa questão. Senhora presidente, sabemos que a supremacia da ordem constitucional traduz um princípio essencial que deriva em nosso sistema de direito positivo do caráter eminentemente rígido de que se revestem as normas inscritas no Estatuto Fundamental. Essa posição de eminência da lei fundamental, que tem o condão de desqualificar no plano jurídico o ato estatal, cuide-se de lei, trate-se de resolução administrativa ou de decisão judicial, em situação de conflito hierárquico com o texto da Constituição, tem estimulado reflexões teóricas, tais como aquelas a que procedeu o eminente ministro Lewandowski na suscitação da questão de ordem, em torno da natureza do ato inconstitucional.
daí decorrendo a possibilidade de reconhecimento ou da inexistência, ou da nulidade, ou da anulabilidade, esta com eficácia ex nunc ou com eficácia ex tunc, ou ainda da pura e simples ineficácia do comportamento estatal, seja ele legislativo, administrativo ou jurisdicional, incompatível com o texto da Constituição da República. Tal diversidade de opiniões nada mais reflete senão visões doutrinárias que identificam no desvalor do ato inconstitucional vários graus de invalidade, como a eles se refere o professor Marcelo Rebelo de Souza, numa preciosa monografia em torno do valor jurídico do ato inconstitucional. As várias concepções teóricas existentes sobre o tema, como destaca o magistério da doutrina, permitem a formulação de teses que buscam definir a real natureza dos atos incompatíveis com o texto da Constituição, qualificando-os em função de abordagens diferenciadas como manifestações estatais, tipificadas pela nota da inexistência, como Francisco Campos, ou pelo vício da nulidade, ou pelo defeito da anulabilidade, como salienta em obra monográfica sobre o tema o saudoso ministro Leitão de Abreu. Refiro-me à sua monografia, A Validade da Ordem Jurídica, cujos fundamentos ele tão superiormente expôs, não obstante em voto vencido, nesta Corte, no julgamento de questão impregnada de alto relevo. Como enfatizar que, não obstante essa pluralidade de visões teóricas, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, apoiando-se na doutrina clássica, ainda considera revestir-se de nulidade a manifestação do poder público em situação de conflito com a Carta Política. Cabe reconhecer, no entanto, que se registra no próprio magistério jurisprudencial desta Corte e no que concerne a determinadas situações, como aquelas fundadas na autoridade da coisa julgada ou apoiadas na necessidade de fazer preservar a segurança jurídica em atenção ao princípio da boa-fé, registra-se uma tendência claramente perceptível no sentido de abrandar a rigidez dogmática da tese que proclama a nulidade radical dos atos estatais incompatíveis com o texto da Constituição. Dentre os diversos precedentes, há um, a que aludiu o eminente professor Barroso da tribuna, na lavra do eminente ministro Francisco Rezec, precedente que se formou no julgamento do RE 122-202 de Minas Gerais. Consta daquela ementa: recurso extraordinário, efeitos da declaração de inconstitucionalidade em tese pelo Supremo Tribunal Federal, alegação de direito adquirido. Acórdão que prestigiou lei estadual a revelia da declaração de inconstitucionalidade desta última pelo Supremo, subsistência de pagamento e de gratificação, mesmo após a decisão erga omnes da Corte, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a retribuição declarada inconstitucional não é de ser devolvida no período de validade inquestionada da lei de origem, mas tampouco paga após a declaração de inconstitucionalidade. Inquestionável, no entanto, a despeito das críticas doutrinárias que lhe têm sido feitas, e eu a elas me refiro aqui, que o Supremo Tribunal Federal vem adotando posição jurisprudencial que, ao estender a teoria da nulidade aos atos inconstitucionais, culmina por recusar-lhes qualquer carga de eficácia jurídica. Mas, embora seja esse o denominado status questionis, assim delineado no Supremo Tribunal Federal, não há dúvida de que o relevo da matéria impõe sempre novas reflexões sobre o tema, especialmente se se tiver em consideração
a experiência constitucional, não mais de outros países, como ocorre em Portugal, como sucede na Espanha, na própria Itália, mas a partir da nossa própria experiência jurisprudencial, em que esta Corte vem, em diversas situações, dispondo sobre a amplitude e sobre o regime jurídico inerente aos efeitos que resultam da declaração de inconstitucionalidade. Disso todos nós temos conhecimento, que o Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização abstrata, já se pronunciou nesse sentido, aplicando aí sim a norma inscrita no artigo 27. Isso ocorreu recentemente no julgamento da DIN número tal, que foi relator do eminente ministro Eros Grau, a propósito da questão pertinente ao processo de instituição de municípios, ou então, em sede de controle meramente incidental. É o exemplo, agora, sempre lembrado, do município paulista de Mira, Estrela, quando o Supremo Tribunal Federal claramente reconheceu a inconstitucionalidade de certa norma inscrita na lei orgânica daquele município, mas preservou expressamente a integridade dos mandatos conferidos aos vereadores eleitos sob a égide daquela mesma regra legal. Enfim, essa nova percepção do tema reflete, de certa maneira, nítida influência decorrente da prática jurisprudencial. E aqui o magistério do eminente ministro Gilmar Mendes tem sido extremamente importante quando nos revela a prática jurisprudencial do Tribunal Constitucional Federal alemão. E sustentando a necessidade de criar-se, como também afirma o eminente professor Paulo Bonavides, no plano do controle de constitucionalidade de quaisquer atos estatais, verbis, palavras do eminente professor cearense, um espaço de tempo intermediário que assegure a sobrevivência provisória da lei declarada incompatível com a Constituição, fecha aspas. É certo que no sistema normativo brasileiro, com a edição da Lei 9868 de 99, introduziu-se no artigo 27 inovação claramente inspirada nos modelos constitucionais positivados no direito português e no direito alemão. É claro que, no caso, não se controverte em torno do artigo 27, uma vez que não ocorreu na espécie declaração de inconstitucionalidade. Mas o Supremo Tribunal Federal tem se pronunciado a respeito dessa matéria, reconhecendo a possibilidade da modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. É certo que isso tem provocado uma ampla controvérsia doutrinária. Há autores que sustentam, eu os menciono aqui, simplesmente a inconstitucionalidade do artigo 27, da Lei 9868 de 99, não admitir em qualquer hipótese a utilização da técnica da modulação ou da manipulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade emanada do Supremo Tribunal Federal, quer se trate de fiscalização abstrata, quer se cuide de controle meramente incidental de constitucionalidade. Há também aqueles cujo magistério reconhece a possibilidade jurídica de aplicação da técnica da modulação temporal dos efeitos da decisão, desde que se restrinja ao plano do controle abstrato. Registra-se ainda uma terceira posição doutrinária, cuja percepção do tema admite ser viável, e eu menciono, dentre os vários autores referidos, o eminente professor e nosso eminente colega, o ministro Gilmar Mendes, deve ser viável o emprego da manipulação ou modulação no tempo dos efeitos jurídicos resultantes da declaração de inconstitucionalidade proferida pela Suprema Corte, não importando que tal pronunciamento se dê no âmbito da fiscalização
concentrada ou no plano do controle meramente incidental de constitucionalidade. Há, no entanto, uma outra questão que nos é proposta nesta questão de ordem. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade, poderia a reformulação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dando uma nova exegese ao texto da Constituição, justificar a aplicação dessa técnica de modulação. O brilhante voto proferido pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski responde positivamente a essa afirmação, e inclusive valendo-se agora da recentíssima Lei 11.417 de 2006, cujo artigo 4º permitiu que o Supremo Tribunal Federal restringisse os efeitos vinculantes da súmula, decidindo que esta só venha a ter eficácia a partir de certo momento, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público. E salienta, então, o eminente ministro Lewandowski, seu douto voto. Como o enunciado das súmulas vinculantes poderá ser, e em regra será, deduzido a partir de decisões reiteradamente prolatadas no âmbito do controle difuso de constitucionalidade, não há negar que, por via de consequência, mostra-se também perfeitamente possível a modulação dos efeitos das decisões proferidas nos processos de índole subjetiva, maiormente quando resultantes de julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu entendo, senhora presidente, que a reinterpretação da norma constitucional, de que resultem drásticas consequências no plano econômico, no plano jurídico, no plano político e no plano social, pode justificar, em caráter extraordinário, a aplicação pelo plenário do Supremo Tribunal Federal do efeito prospectivo às decisões por ele proferidas, em ordem a preservar, sempre mediante ponderação dos direitos e interesses em antagonismo, a integridade de determinados valores, como a segurança jurídica, a confiança dos administrados e dos cidadãos na ação do poder público e o interesse social. Essa limitação dos efeitos, seja no plano do controle abstrato, seja no âmbito da fiscalização meramente incidental, presente, portanto, o caso concreto, porque inerente ao próprio controle jurisdicional de constitucionalidade, traduz, como aqui foi rememorado, consequência possível fundada em razões de política judiciária e legitimadora de decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, motivada, segundo adverte o eminente ministro Gilmar Mendes, em passagem reproduzida no douto voto proferido pelo eminente ministro Lewandowski, motivada por um severo juízo de ponderação que, tendo em vista a análise fundada no princípio da proporcionalidade, faça prevalecer a ideia de segurança jurídica ou outro princípio constitucionalmente relevante. Eu assinalo esses aspectos porque também entendo a semelhança do que reconheceu o eminente ministro Lewandowski, também o eminente ministro Gilmar Mendes, que, teoricamente, a reinterpretação de norma constitucional pode legitimar, sim, extraordinariamente, a modulação dos efeitos dessa decisão. Nem irei relembrar ao tribunal os conhecidos precedentes da jurisprudência firmada pela Suprema Corte Americana, a que já aludiu o eminente ministro Joaquim Barbosa, e mais do que o famoso caso Linklater versus Walter, há ainda outros, Johnson versus New Jersey, Terran versus Schott, em que a Suprema Corte entendeu, em matéria penal, que não deveria
aplicar retroativamente aquele novo precedente firmado no julgamento de questões impregnadas no mais alto relevo. Sabemos que no caso Linkletter versus Walter, a questão toda envolvia a aplicação ou não do precedente firmado em Mapp versus Ohio, envolvendo a questão de buscas e apreensões domiciliares. No caso Johnson versus New Jersey, de 1966, a questão dizia respeito à aplicação retroativa, que foi recusada pela Corte Suprema dos Estados Unidos, a dois importantíssimos precedentes, Escobedo versus Illinois e Miranda versus Arizona, onde se discutiu o problema do privilégio contra a autoincriminação. No entanto, a própria Corte entendeu, até mesmo por razões de ordem pragmática e por motivos de clara política judiciária, não fazer incidir retroativamente aquela nova orientação que vinha de confirmar. Então, entendo que, sob uma perspectiva teórica, senhora presidente, torna-se admissível a modulação dos efeitos de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ainda que esta não haja declarado a inconstitucionalidade de qualquer ato estatal, mas haja procedido a uma reinterpretação do texto da própria Constituição. Ocorre, no entanto, senhora presidente, que o exame das características dos casos em questão, que considerados as próprias singularidades que os distinguem e que aqui foram ressaltadas pelo eminente ministro Marco Aurélio e também por outros eminentes juízes do tribunal, leva-me a não vislumbrar no caso presente ou nos casos presentes utilidade na aplicação dessa tese ou, como a elas se referiu o eminente ministro Gilmar Mendes, utilidade na aplicação das premissas teóricas que fundamentam o douto voto, o brilhante voto proferido pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski. Não obstante, reconhecendo, reafirmo, a possibilidade teórica de conferir prospectividade ou de negar aplicação retroativa a decisões plenárias desta Corte, quando configurada revisão substancial de sua jurisprudência mediante decisão transitada em julgado. E é precisamente essa a situação, a ausência de consolidação da orientação, da diretriz jurisprudencial que o Supremo firmou, que não ocorre no caso. Por isso, senhora presidente, pedindo vênia, eu acompanho o douto voto proferido pelo eminente ministro relator e, em consequência, rejeito a questão de ordem. Ministro Sepúlveda pertence. Senhora presidente, só para não parecer que não compartilho das observações que diversos votos fizeram, eu também considero a tarde de hoje marcante nos anais do Supremo Tribunal, que a mim particularmente me gratifica numa das últimas sessões em que devo ter assento nesta casa. Quanto ao tema, nada teria a acrescentar, apenas 2 ou 3 observações. Uma, que o caso não é do artigo 27, nem sequer dos velhos precedentes que negaram efeitos retroativos ex tunc às declarações em tese da inconstitucionalidade de lei. Lembro o famoso voto vencido, douto e rico, do saudoso ministro Leitão de Abreu, o acórdão do ministro Bilac Pinto a propósito dos oficiais de justiça nomeados conforme leis inconstitucional, em que se salvaram os atos por ele praticados, o que a rigor nem precisaria subir às alturas dos efeitos do ato inconstitucional, porque, a meu ver, salvariam a base de um dogma corriqueiro do direito administrativo, que é o do funcionário de fato.
e o voto do ministro Francisco Rezec, dispensando a devolução de remunerações percebidas de boa-fé com base em lei inconstitucional. Caso recente, Aldemir Estrela. Nada tem a ver com a questão hoje posta, porque ali se conteve numa declaração de inconstitucionalidade da lei de um determinado município, sem violar direito subjetivo de quem quer que seja, se mantiveram mandatos em curso já no 3º ano da legislatura. O caso que se alega é de virada jurisprudencial e que deu margem a trabalhos, a pareceres notáveis a partir dos primeiros surgidos, e a que pude dar atenção integral, do professor Luiz Roberto Barroso e do professor Ives Gandra. E que é da maior relevância, como mostra a introdução doutrinária do voto bem articulado do eminente ministro Ricardo Lewandowski. Ainda hoje, numa rotineira sessão da turma, eu tocava incidentemente no caso, que tem efetivamente um campo dramático de discussão em matéria penal. Durante decênios, o tribunal afirmou que o ex-prefeito, quer dizer, cessada a investidura do prefeito, já não poderia ele ser processado criminalmente por violação do artigo do Decreto-Lei 201. Depois desses decênios, e ante a insistência do ministro Paulo Brossard, essa jurisprudência se reverteu. Você passou a entender que ali não se tratava dos impropriamente chamados crimes de responsabilidade, pela Constituição, mas sim dos verdadeiros crimes de responsabilidade, como os define o Decreto-Lei 201, vale dizer, infrações penais comuns. E hoje, neste agravo, concedi habeas corpus de ofício por outro motivo, uma das razões do recorrente era precisamente esta, que, ao tempo em que teria praticado os atos que eles eram imputados, quando prefeito de um município do Rio Grande do Sul, a jurisprudência de decênios do Supremo Tribunal era no sentido de que eram, pelo menos, insusceptíveis de persecução penal. Mas, no caso concreto, isso perdia relevo, porque era um tipo do Decreto-Lei 201 que copia, literalmente, a definição legal no Código do Peculato. O exemplo também mais evidente e adequado à questão de ordem posta é o do cancelamento da súmula 394. No voto parcialmente vencido que então proferi, mostrei que ela era mais velha do que a República, indo resgatar acórdãos do Império, onde já se sustentava a propriamente chamada prorrogação da competência dos titulares do foro por prerrogativa de função. Mas também me convenci com a discussão rica de hoje que este não é o caso. Trata-se, na verdade, da reversão de um precedente impressionante, tomado por 9 votos contra 1, e no qual, permita-me o ministro Peluso, não se discutiu apenas a isenção. A isenção se discutiu o problema do crédito nos insumos
adquiridos com isenção se discutiu no RE 212.484. 212.484. Na mesma data, se afirmou que a mesma orientação era de adotar-se com relação à alíquota zero. Me refiro ao RE 357.277, relator o ministro Mar Galvão Vencido, redator o ministro Nelson Jobim. Mas a primorosa sustentação oral, hoje produzida pela doutora Luciana Moreira Gomes, pela Procuradoria da Fazenda Nacional, mostra, é claro que pode haver um ou outro caso em que tenha havido trânsito julgado. Sem qualquer risco para o doutor Toffoli. Mas em que a Fazenda jamais deixou de discutir e deblaterar a orientação tomada nos casos que aqui me referi, RE 212.484, quanto aos produtos isentos, aos insumos adquiridos com isenção, e RE 357.277, com relação à alíquota zero. Há um equívoco no memorial da Fazenda, em que se diz que o renascimento da questão teria surgido no agravo regimental no recurso extraordinário 353.777. Trata-se de um recurso da Caixa Econômica, decidido relator o ministro Moreira Alves. Não foi aí que surgiu a remessa ao pleno. Não. O que houve ali foi um desses acidentes da advocacia. Como a orientação já estava firmada em relação aos créditos dos insumos adquiridos com isenção e também dos adquiridos com alíquota zero, a advocacia do contribuinte tentou estendê-lo na primeira turma aos chamado NT, a aquisição de produtos não tributários. E houve uma longa discussão. Presentes hoje as personagens dessa discussão, e que acabou, enfim, tosquiado quem foi buscar lá. Porque o ministro Mar Galvão, que foi o único voto vencido na decisão plenária, nas decisões plenárias sobre a alíquota zero e sobre isenção, propôs, então, que o caso era de reexaminar todo o problema, e aí se reabriu. Desde então, não se pode falar em jurisprudência sedimentada. A Fazenda não deixou nunca que o tema morresse. E o destino do que eu não diria virada de jurisprudência, mas reversão de um precedente, é o que se veio a dar em função da mudança da composição do tribunal e da rediscussão longa do assunto. Nesses casos em que hoje se suscita a questão de ordem. Impressionou-me também argumento versado pela Fazenda e hoje enfatizado pelo magnífico voto do ministro Marco Aurélio, de que essa modulação com relação aos casos concretos pode levar a um tratamento diferenciado e insolúvel em função dos prazos prescricionais e decadenciais consumados. Por
outro lado, bem, nem é necessário dizer, que também extrai do voto do ministro Marco Aurélio, que quanto a um dos dois casos, seria paradoxal, porque trata-se de um mandado de segurança limitado, em que o pedido se limita aos exercícios de 96 a 98. E, portanto, implicaria em conceder o mandado de segurança denegado e nada mais do que isso. Mas resta o outro, em que não há essa limitação. São breves observações para as quais, louvando uma vez mais o belo trabalho de advocacia pública e de advocacia privada, que hoje assistimos, e os votos de meus eminentes colegas, eu peço todas as vênias ao ministro Ricardo Lewandowski, que produziu um voto que realçou o extremo relevo da questão, em tese, dos efeitos temporais da verdadeira virada de jurisprudência. Eu não a identifico no caso, por tudo quanto aqui já se disse, e acompanho o voto do ministro Marco Aurélio. Também tem voto na matéria e peço vênia ao ministro Ricardo Lewandowski, a quem louvo por haver suscitado essa questão de ordem que nos deu a oportunidade de termos um dia de Corte Suprema, de verdade, com votos extremamente bem colocados de parte a parte, com participação dos advogados da advocacia pública e os representantes das empresas com sustentações brilhantes, mas eu também sigo na linha da divergência para rejeitar a questão de ordem. Proclamo, portanto, o resultado. O tribunal, por unanimidade, conheceu do recurso e, por maioria, deu-lhe provimento, vencidos os senhores ministros César Peluso, Nelson Jobim, Sepúlveda Pertence, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello, que lhe negavam provimento. Na sequência do julgamento, o tribunal conheceu de questão de ordem suscitada pelo senhor ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de examinar a possibilidade de modular temporalmente a decisão, dando-lhe efeito prospectivo. Decidiu o tribunal, por maioria em caráter excepcional, vencido o senhor ministro Joaquim Barbosa, renovar a oportunidade de sustentação oral relativamente à questão nova. Falaram pelas recorridas o doutor Luiz Roberto Barroso e pela recorrente União, a Procuradora da Fazenda Nacional, doutora Luciana Moreira Gomes. No mérito, o tribunal, por maioria, vencido o senhor ministro Ricardo Lewandowski, rejeitou a questão de ordem. Senhores ministros, está encerrada a sessão, temos uma sessão administrativa na sequência. Com a única diferença que, neste caso, lavrará o acórdão o ministro Gilmar Mendes, primeiro a votar após o relator ministro Elmar Galvão. Está encerrada de verdade a sessão.